E aí pessoal, beleza? Vou explicar para vocês. Isso aqui é um operacional de boa, tá pessoal? Isso é para quem tá começando aí, ó. Ó, porque eu fiz essa venda e porque eu fiz essa compra aqui, ó. Entendeu? Primeiro eu fiz essa compra, depois eu fiz a venda, ó. Né? Ó, eu fiz a compra e depois fiz a venda. Por quê? Olhando o preço de maneira simples, sem frescura. Você tem que aprender a olhar o preço de maneira simples. De maneira simples. Vamos lá. O que acontece aqui, ó, na compra primeiro. Ó, após essa venda aqui, ó, finalizar, a compra entra na ponta desse pavio, reverte um comando. Beleza, reverteu um comando. Então você tem muita ação de compra no pavio, empurrando e revertendo um comando. Beleza. Nota-se que o comando, ó, se você prestar atenção aqui, você tem que entender o seguinte: após a última venda, a compra entra forte no pavio e abre uma vela de comando. É um preço novo. Nota-se que quando ele sai, ó, ele não sai do pavio, ó, e nem do corpo. Aí o preço nasce aqui, ó, toca nesse fundo aqui, ó, e demonstra força, entendeu? Demonstrou força. Aqui, entre aspas, quando essa compra nasce aqui e fica dentro do pavio, se ela sai primeiro aqui, ó, você pode entrar de venda. Por quê? Porque apesar do preço novo, ele não consegue sair da última venda. Mas o que ele fez? Ele tocou aqui na região de reversão e agiu com força. Beleza. Quer dizer, a compra está agindo com força. A venda aqui, ó, ela veio, ó, a venda grandona, depois pequena e depois inverteu. Quer dizer, perdeu força. Olhar assim o gráfico, tá ligado? Tá acontecendo. Então, beleza. O preço agiu com força aqui, o preço agiu com muita força aqui, revertendo em comando e continuando com vela expressiva. Uma nova, ó, primeiro registro, nova alta. Quer dizer, o preço está agindo com força na compra. Quando o preço nasce aqui, ó, ele desce, toca no 50% dessa vela expressiva, toca no 50% dessa vela expressiva e retrai, ó, se mantém de compra e demonstra interesse além de quem? Desse primeiro registro de compra. Por que primeiro registro? Para quem está começando. Ó, aqui desce um comando, ó, comando de baixa. Quando o preço nasce aqui, ó, essa aqui foi a ação de compra. Foi o máximo que a compra atingiu após um preço novo. Preço novo, ó, desce um novo preço. Esse preço aqui, quando ele nasceu, não teve ação de compra. A única ação de compra foi aqui, ó. Então, o preço abre um preço novo. Quando o preço nasce aqui, ó, essa é a ação de compra na região. Você sabe que o preço vem fazendo força aqui, ó. Empurrou, comando, o preço agiu com força. Agora o preço desce aqui, toca e sente, se mantém de compra dentro do pavio e demonstra interesse além. Foi o motivo de eu entrar de compra aqui, ó. Eu saí de abertura aqui, ó. Fazendo o quê? Usando a força do gráfico e o interesse além do primeiro registro. Porque aqui foi a ação de compra, mas agora o preço demonstra interesse além e vem fazendo compra. Então eu saí de abertura aqui, ó, para ele pagar pelo menos uma velinha dentro dessa região aqui, ó. Entendeu? Aí pagou. Então o cara tem que vender assim o preço. Entendeu? A sair de abertura. Por quê? Porque eu tenho força de compra e interesse além já do primeiro registro. Porque quando esse preço nasce aqui, ó, esse foi o máximo que a compra atingiu. Agora a compra vem demonstrando força e já demonstrou interesse além da região. Então, caso o preço nasce aqui, ó, se ele desce, melhor ainda, mas ele tem que pagar pelo menos uma vela aqui dentro dessa região aqui, ó. No mínimo está dentro do pavio vermelho aqui. Então, beleza, pagou. Quando essa compra, agora
Vamos voltar lá para o cara entender melhor. Ó. Eu gosto de explicar em detalhe, tá, pessoal? Para a pessoa que está iniciando, ele não ficar achando que isso aqui é fraqueza. É uma certa fraqueza, mas nota-se que o preço vem fazendo compra. Quer dizer, eu tinha um comando, agora eu tenho uma vela bem expressiva perante todas as últimas movimentações do preço. Qual que é as últimas? Ó, a compra pequena, a venda também, tal. Então, agiu com força. Quando o preço nasce, que ele sente a região de compra, retrai e demonstra interesse além. Então, isso aqui tem que ser compra, pela força e pelo interesse. Quando essa vela age com força, rompendo a região, nota-se o quê? Que antes eu tinha uma certa fraqueza em questão de volume, agora ela agiu com força. Só que eu poderia aguardar, tá, pessoal? Essa vela nascer aqui, ó, e buscar aqui o máximo que pudesse, até a própria abertura aqui, ó. Agora olhando assim, você vê o que? Você vê que a força maior aqui é de baixa, né? Ó. Isso já vem, tentou sair aqui, ó, retraiu, reverteu e já rompeu. Então a força maior é de baixa. Então eu entendo o seguinte, ó, essa vela aqui agiu com uma certa fraqueza perante a última compra, questão de volume, beleza? Aí agora agiu com força, ó, rompendo, né? Rompendo com o corpo os últimos pavios, só que ela não consegue passar dos 50% da última venda, que é uma vela de comando em preço novo. Ela age com muita força, mas não consegue passar nem dos 50%. Eu saí de abertura de venda aqui, ó. Por que eu saio de abertura? Para ver se a minha leitura tá certa. Eu poderia aguardar aqui, ó, entendeu? Aguardar ela buscar aqui, sei lá, mais acima, né? De entrada de venda, mas eu saio de abertura para ver se a minha leitura em si tá certa. Você entendeu? Então ela age com força, rompendo os últimos pavis, tanto o primeiro registro como o interesse além, só que ela não consegue passar nem dos 50% dessa vela aqui, ó. Que é uma vela de comando, o último preço da região. Eu entrei de venda, ela pagou. Então é vendo o preço de maneira simples. Lógico que você tem que aprender o que é um comando, né? Você vai ter que estudar para você saber o que é um comando de baixa, entender que esse aqui é o último preço da região, que quando uma vela age forte, rompendo regiões, mas não consegue passar dos 50% dela, você aguarda ela sair um pouco mais, buscar aqui, ó, quase o início do preço, né? Se ela for lá em cima, melhor ainda, porque é um comando, entendeu? Então, vendo o preço de maneira simples, você está vendo o que está acontecendo no preço, você sabe que a compra entrou aqui e empurrou. Em seguida abre um comando, mesmo o comando se mantendo dentro da região, o preço age com força, rompendo a região. Você entendeu? Você tem que ir estudando. Tem que entender que isso aqui é um primeiro registro, porque ele vem de um preço novo. Entender que quando a vela desceu, ela sentiu a região de compra, já que o preço está fazendo compra aqui, ela sente, retrai, se mantém de compra e demonstra interesse além da região. Você entendeu? Aí você sai de compra, estudando, beleza? Bora pra cima, molecada.